você não se preparar, se você não fizer um curso, se você não tiver boa orientação, você pode cair do cavalo. É aquela disciplina que desestabiliza qualquer estudante, qualquer concurseiro. No dia da prova, quando ele puxa a prova, que ele levanta o caderninho ali, a primeira página que ele virou, ele vai se deparar com quem? Corta para cá para o slide de novo. Olha só. Ó, língua portuguesa. E aí, língua portuguesa cai para quem? Olha só, cai para quem? Cai para todo mundo. Não tem liberdade para ninguém aqui com língua portuguesa. Ah, professor, mas eu vou fazer técnico. Não se preocupe também não, que em técnico cai para todo mundo língua portuguesa. Aí vem a pergunta. Primeiro, professor, quantas questões eu vou pegar? Provavelmente, a depender do seu TRT, você vai pegar entre 8 e 15 questões de língua portuguesa. Prof, e o que é que eu tenho que estudar para a língua portuguesa? Existem assuntos dos quais a FCC não abre mão nas provas de língua portuguesa. Claro, vamos lá elencar aqui para você. Anote aí, mande para seu amigo. Primeira coisa, óbvio, interpretação de textos. Toda prova da FCC, você vai levantar ali a folhinha, você vai se deparar com um texto e, a depender da quantidade de questões da prova, por exemplo, vamos supor que sejam 8 questões. Provavelmente, a metade dessas questões, 4 questões, versarão sobre a parte de interpretação de texto. A FCC também é bem previsível. Ela vai fazer uma pergunta genérica sobre o texto, entendimento. Depois ela vai fazer uma pergunta geralmente sobre um parágrafo, né? Alguma informação interna do parágrafo. Depois ela parte para uma pergunta mais específica, por exemplo, né? Aquela questão de equivalência semântica, né? Ela vai dizer, ó, partes do texto foram reescritas, né? Assinale aquela que mantém a coerência e o mesmo sentido, a mesma semântica. É uma pergunta clássica. E depois ela vai fazer uma pergunta sobre alguns elementos de construção do texto, geralmente algum elemento de coesão textual. Então, as primeiras 4 questões de uma prova de 8 questões, elas vão ser questões que vão versar sobre o texto. Professor Rodrigo, e o restante? Gramática normativa. E aí, amigo, não tem jeito, você vai ter que estudar. Vamos lá, anota aí. Primeiro assunto, na parte de morfologia, vá se agarrar com verbo, notadamente flexão verbal e emprego de tempos verbais. E detalhe, a FCC gosta de um detalhe aí dentro, na parte de morfologia verbal, que é a correlação entre tempos e modos verbais. Você tem que ter muito cuidado. Eu gravei, inclusive, vídeos sobre isso, né? Explicando como efetuar essas correlações. Então, anota aí. Morfologia verbal, você vai pegar a parte de flexões, emprego dos tempos verbais e correlação entre os tempos e modos verbais. Outra, a FCC gosta de cobrar conjugação, por exemplo, de verbo derivado. Então, tenha muito cuidado, né? Alguns verbos especiais, alguns verbos defectivos. Então, você precisa ser bem orientado para estudar isso. Então, morfologia verbal. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, que ela é um conteúdo que está na parte tanto de morfologia, como ele descamba para a parte de período composto. Emprego de conjunção, emprego de conectivos. Então, você precisa estudar esses caras, notadamente os conectivos subordinativos. E ainda vou atirar para você. Eu ainda vou dizer para você, notadamente os conectivos das relações de causa, de consequência e relações de oposição concessiva. São 3 conectivos, são 3 tipologias de conectivos que são muito, mas essa tipologia é muito cobrada nas provas da FCC. Então, segundo conteúdo, a parte de emprego de conectivo, que está na parte de conjunção e descamba para período composto. Combinado? Terceiro conteúdo do qual a FCC não vai abrir mão, voz verbal. Você vai encontrar isso tanto às vezes na parte de morfologia verbal, mas mais você vai encontrar na parte de sintaxe já. Transcrição da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Então você precisa dominar esse conteúdo se você quiser se dar bem na FCC. Próximo conteúdo, quarto conteúdo. Professor, o que é que pode cair para mim? Anote aí para você. Você vai se deparar com uma questão de concordância na FCC.
notadamente concordância verbal. Professor, como é que a FCC vai perguntar isso? Ela vai cobrar mais ou menos entre 6 e 8 regrinhas, por exemplo, sujeito oracional, emprego de verbo, do verbo impessoal, de verbo haver, né? Concordância com o sujeito composto ou posposto ao verbo, concordância com o sujeito complexo, para você identificar quem é o núcleo, concordância do se, voz passiva, com o se, índice, indeterminação do sujeito. Então, você precisa dominar esses conteúdos. Então, concordância está na conta. Prof, concordância nominal, mais raro. Tá, Jaro? Mas eles podem cobrar concordância nominal na parte de correção gramatical. Tem uma questãozinha lá, se você olhar o seu edital do TRT, que aparece um ponto no seu edital que é correção gramatical ou reconhecimento de frases corretas e incorretas, ou simplesmente a FCC põe lá, redação de frases. Redação. E aí não é a redação para escrever, é redação de períodos, é construção de períodos, ok? Mas concordância verbal na certa. Próximo assunto. Regência, assunto clássico de FCC, clássico. Prof, o que é que ele vai cobrar? Anote para você, emprego do pronome relativo preposicionado. Isso é um clássico da Fundação Carlos Chagas. Aí você vai encontrar de que, em cujo, né, por meio do qual, através do qual, né, a que. E aí o cara põe crase, não põe crase, porque é o outro assunto que a FCC traz a reboque também. Então, anote, você não vai só estudar regência. Primeiro, você vai ter que estudar transitividade e predicação verbal lá atrás. E aí você vai estudar regência, entendeu a regência de alguns verbos, mas não só isso. Você vai ter que entender a regência empregando o pronome relativo. Muito cuidado. Outro, no mesmo conteúdo de regência, anote emprego ou substituição de termos por pronomes, notadamente os pronomes da terceira pessoa, ou a, os, as, para objeto direto, para os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, e o lhe e o lhes para a substituição do objeto indireto. A FCC cobra bastante isso. Conteúdo que não é difícil, é fácil. Então, regência. Crase cai, emprego do acento grave? Também. Comum você encontrar uma questãozinha dentro do FCC que cobra esse tipo de conteúdo. Pode ser uma questão exclusiva, pode, de crase, mas é muito comum que ela venha dentro da parte de regência, como uma questão genérica de regência. Que é, a crase, na verdade, é um entendimento de preposição. Se você vai entender bem ou não a preposição a, se você sabe se vai ter contração ou não, etc. E tal. Então, eles vão cobrar isso dentro do conteúdo de regência. E para praticamente finalizar, pontuação. É outro conteúdo que aí sim você deve encontrar uma questão exclusiva de pontuação. Quem está correto, quem não está correto. Ou então aquela pergunta do assinale a alternativa, em que a retirada das vírgulas provoca alteração de sentido, alteração semântica. Mantém a correção gramatical do período, mas altera o sentido do enunciado. Então, esses são alguns assuntos que eu anotei aqui para vocês, que vocês podem ter certeza de que vocês vão lidar na parte de língua portuguesa.